Pessoal, aqui é o professor Lucas Alves, professor de artes, e este vídeo vai para o 7º ano sobre atividade avaliativa. Vamos lá. Na primeira questão de artes, questão 16, nós não sabemos em que ano na história da humanidade o circo começou, mas existem registros que em uma civilização havia atrações para o grande público, como corridas de biga e luta de gladiadores. Assinale a alternativa com o nome dessa civilização. Bom, como eu falei, não sabemos exatamente quando começa o circo. Até porque artistas viajando o país e apresentando seus números, isso tem há muitos anos na história da humanidade, nos primórdios da humanidade. Mas em Roma existia uma política lá, que era a política do pão e circo, no qual o governo investiu muito em apresentações como corridas de bigas e lutas de gladiadores, Essa estrutura aqui, nós temos ainda as ruínas dela lá em Roma, que foi o conhecido Maximus Circus, lá da Roma, tá? No qual havia muitas apresentações de corridas de cavalos e também de lutas, no qual dois cavaleiros vão um em direção ao outro, tem que derrubar o outro do cavalo com uma lança. Acontecia nesse Maximus Circus. Nessa foto representativa aí, como vocês podem perceber, a população enchia, lotava. É interessante perceber uma época que não existia TV na internet. Esse era o entretenimento da época, tá? Outro, digamos assim, circo, entre aspas, porque é bem diferente do circo como nós conhecemos hoje, foi o Coliseu. O Coliseu romano também, ele foi uma construção feita para isso, para atrações, para a população. E aí existiam muitas lutas de gladiadores no Coliseu, Existiam também números também de cavalheiros, corridas de bigas também, dentre outras coisas, Outras coisas não muito boas, como massacre de cristãos, Existiam também, infelizmente, dentro do Coliseu, tá? Como vocês podem ver nas ruínas do Coliseu, as apresentações eram feitas na parte de cima, nesse teto aí que caiu, tá? E aí embaixo era, digamos assim, os bastidores, onde as pessoas se preparavam para subirem e se apresentarem lá no Coliseu. Então, o item correto é o item D. Continuando. Qual o nome do fundador do circo moderno como conhecemos hoje? Bom, o circo como nós conhecemos nos moldes de hoje em dia, que tem a presença, por exemplo, do palhaço, tem a presença do acrobata, certo? Ele foi fundado por uma pessoa, e essa pessoa é este senhor aqui, tá? Um senhor que ele era um ex-cavaleiro da rainha, ele era do exército inglês, e ele era muito habilidoso com cavalos, como eu expliquei já em aulas passadas, Ele fazia vários números com cavalos, criou vários números também, começou a contratar mais pessoas para trabalhar junto com ele, porque ele viu que apresentar esses números dava dinheiro, e foi o Philip Astley, tá? Que ele foi um inglês que ele fundou o circo como nós conhecemos hoje. A princípio, o circo do Philip era para apresentar os seus números com cavalos e também de outras pessoas que ele colocava para apresentar os números. Mas ele foi enchendo de atrações e que foram moldando o circo como nós conhecemos hoje, com a figura do palhaço, por exemplo. Ela é introduzida nessa época aqui pelo Philip e também dos acrobatas, tá? Item correto, item A. Em São Paulo encontra-se uma instituição responsável por arquivar e conservar histórias e personalidades do circo. Qual o nome dessa instituição? Bom, essa instituição ela está presente no documentário, no mini documentário que eu coloquei para vocês assistirem, da TV Justiça, que é sobre o circo aqui no Brasil. E essa instituição está lá e se chama o Centro de Memória do Circo. Lá no Centro de Memória do Circo você tem várias matérias de jornais antigas, você tem figuras importantes do circo nacional. Isso aqui é um pouco da estrutura interna que eles têm. Eles também têm essa maquete muitíssimo interessante que traz aqui a figura de um circo, um circo mais clássico, mais tradicional, que é esse circo que está no nosso imaginário, na qual tem uma miniatura. Você vê umas cadeirinhas lá, as arquibancadas,
Geralmente circos possuem arquibancadas para as pessoas sentarem. Então é o item correto, é o item C. O centro de memória do circo, que está localizado lá na cidade de está localizado em São Paulo, certo? CMC. No Rio de Janeiro, essa escola oferece mais de 40 disciplinas voltadas ao circo, com diversos profissionais do universo circense em modalidades acrobáticas, ginásticas, entre outras. Qual o nome dessa escola? Essa escola, ela também, um dos seus representantes aparece no documentário que eu passei para vocês, tá? E essa escola é a Escola Nacional de Circo, que é mantida pela Funarte, tá? E ela se localiza no Rio de Janeiro, que vocês podem ver um pouco da área interna, vocês viram a área externa e agora a área interna, com vários materiais, né, de apoio. Então o item correto é o item B. Eu dei uma pesquisada sobre a Escola Nacional de Circo e infelizmente ela teve as suas atividades suspensas desde agosto desse ano, por conta da pandemia, né? Mas eu acredito que talvez no próximo ano estará voltando já no começo do ano, com os devidos cuidados. Item correto, item B. Continuando, qual é essa pergunta? Pergunta extra, gente. Pergunta bônus, tá? Qual é o personagem do nariz vermelho que não pode faltar em um circo? Tá muito fácil essa resposta, né? Exatamente, meu povo. É ele, o palhaço. Item C, tá bom? O palhaço é um personagem que não pode faltar no circo. Vale ressaltar que o palhaço, ele tá muito relacionado a esse universo do riso, mas também o palhaço pode estar também relacionado à reflexão, certo? O palhaço também pode estar alinhado a sentimentos, representações de sentimentos, certo? O palhaço ele pode servir até mesmo de uma representação da nossa alma, certo? Ele pode servir de uma representação da nossa parte infantil. Bem interessante. Eu vou listar um vídeo, certo, para vocês. Vou listar alguns vídeos é o que eu quero que vocês acessem no material de apoio, como eu coloquei aqui. De números de palhaços que vocês vão ver. Uns são bem engraçados, que é mesmo para você rir, e outros são mais reflexivos, mais profundos, que levam a reflexões. Muito interessante, eu vou listar alguns vídeos e eu quero que vocês assistam, tá bom? Que vai ser muito, muito bom para vocês assistirem e dar esse presente aí de Natal para vocês mesmos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Espero ter ajudado e tirado as dúvidas de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.